A Hora do Mal. 17 crianças somem numa noite e uma cidade inteira enlouquece tentando encontrar alguém para culpar. Na madrugada de uma quinta-feira comum, em Maybrook, 17 crianças da mesma turma desapareceram ao mesmo tempo, por volta das 2h17. Não havia sinais de luta, não havia rastros, não havia explicação. A única criança que permaneceu na sala de aula foi Alex Lilly, que acordou sozinha entre as carteiras vazias, sem conseguir dizer o que havia acontecido com os colegas. Em questão de horas, a cidade que antes dormia tranquila acordou para um pesadelo sem forma e sem nome. Se você ainda não acompanha este canal, agora é a hora. Deixa o like, se inscreve e comenta o que você acha sobre esse tipo de história, porque o que vem a seguir vai fazer você pensar muito além da ficção. A série A Hora do Mal chegou com uma premissa que parece, à primeira vista, mais um thriller sobrenatural sobre crianças desaparecidas em uma cidade pequena. Mas o que a produção entrega é algo consideravelmente mais perturbador. A investigação oficial entra em colapso rapidamente. A polícia não encontra pistas concretas. E é exatamente nesse vácuo de respostas que a verdadeira trama começa a se desenvolver. Não nas florestas ao redor de Maybrook, não nos subterrâneos de alguma conspiração oculta, mas dentro das casas, das calçadas, dos grupos de pais e das salas de reunião do colégio. Justine Gandy, a professora titular da turma, torna-se o centro de todas as suspeitas em um intervalo surpreendentemente curto. Ela era a adulta responsável. Ela conhecia os alunos, ela estava mais próxima das crianças do que qualquer outro morador da cidade naquele contexto. E, embora nenhuma evidência concreta a colocasse como suspeita nos dias iniciais, a lógica emocional da comunidade funcionou de forma diferente da lógica jurídica. Para os pais em desespero, a proximidade de Justine com as crianças foi o suficiente para transformá-la em alvo. Não era necessário provar nada, era necessário apontar para alguma direção. Esse movimento não é exclusivo da ficção. Pesquisadores de psicologia social documentam há décadas o fenômeno pelo qual comunidades em crise buscam, quase que instintivamente, um responsável humano para ancorar em sua dor. O luto coletivo, quando não encontra um ponto de chegada claro, costuma se transformar em raiva. E a raiva, diferentemente do luto, precisa de um objeto, precisa de um rosto, precisa de uma história que faça sentido, mesmo que essa história seja construída sobre suposições. Em Maybrook, Justine Gandy se tornou esse objeto. Não porque havia provas, mas porque havia necessidade. A série conduz essa dinâmica com uma precisão que desconforta. Os pais de Maybrook não são retratados como vilões. Eles são retratados como pais. Pessoas que perderam filhos de uma forma que não conseguem compreender, que não conseguem narrar, que não conseguem encerrar. E é exatamente essa incapacidade de dar um final à história que os torna perigosos. Uma morte tem velório. Um assassinato tem investigação. Um sequestro tem negociação. Mas um desaparecimento sem rastros, sem lógica, sem causa aparente, deixa todos em suspenso indefinido. E o suspenso indefinido é insuportável para a mente humana. O que a Hora do Mal faz com maestria é mostrar a velocidade com que uma comunidade pode ir do desespero coletivo à perseguição moral de um indivíduo. Não se trata de uma transformação gradual e visível, é um deslize, um escorregão suave que começa com olhares desconfiados, passa por comentários em grupos de mensagens, atravessa reuniões escolares com perguntas carregadas de acusação implícita e termina num estado em que uma mulher inocente, ou pelo menos não provadamente culpada, passa a viver sob o julgamento público de uma cidade inteira. Ela não foi presa, ela foi algo potencialmente pior, condenada pela atmosfera. Críticos que acompanharam a produção destacaram justamente essa camada como o diferencial da série em relação a outros thrillers do mesmo gênero. A publicação Variety, ao analisar A Hora do Mal, sublinhou que o confronto entre pais e professora funciona como o coração dramático da narrativa, um espelho incômodo apontado para o espectador. Porque Justine Gandy não é apenas uma personagem de ficção, ela é a representação de uma figura que sociedades em crise sempre criam, o bode expiatório. O bode expiatório não precisa ser culpado. Ele precisa ser visível, acessível e simbolicamente ligado ao problema. Sua função não é resolver o trauma, mas organizar o caos emocional da comunidade ao redor de um ponto fixo de hostilidade.
O que torna isso particularmente sombrio é que os moradores de Maybrook, ao longo da série, não se percebem como agressores. Eles se percebem como defensores, como pais que estão lutando por seus filhos, como cidadãos que estão exigindo respostas de quem deveria ter responsabilidade. Essa é talvez a observação mais corrosiva que A Hora do Mal oferece ao seu público. A violência coletiva raramente se apresenta com a consciência de ser violência. Ela se apresenta com a consciência de ser necessária, justa e até nobre. E é exatamente por isso que ela é tão difícil de interromper. A série também opera em um nível mais fundo ao explorar o que acontece com uma comunidade quando o desconhecido não se resolve. Maybrook não perdeu apenas 17 crianças naquela madrugada. Perdeu a sensação de que o mundo é compreensível. Perdeu a crença de que as coisas têm causa e efeito. Perdeu a ilusão de que, se você fizer tudo certo, nada de inexplicável vai acontecer com você. E essa perda é mais devastadora do que qualquer tragédia com uma explicação, porque ela não permite recuperação. Não há resposta que devolva segurança. Não há investigação que restaure a normalidade. O que sobra é o vazio, e o vazio convida a comunidade a preenchê-lo com alguma coisa, qualquer coisa, incluindo uma caça às bruxas. Nesse sentido, o horror de A Hora do Mal não mora nos elementos sobrenaturais que o desaparecimento sugere, mora na reação humana ao sobrenatural. Mora na forma como adultos aparentemente equilibrados, amorosos e bem-intencionados se reorganizam em torno de um alvo quando o medo supera a razão. E mora especialmente na velocidade com que esse processo acontece. Não são semanas, são dias, são horas. O que fica depois de assistir A Hora do Mal não é apenas a pergunta sobre o que aconteceu com as crianças. É uma pergunta mais incômoda, mais pessoal, mais difícil de ignorar. Se algo inexplicável e devastador acontecesse na sua cidade, no seu bairro, na sua escola, você seria o tipo de pessoa que esperaria as evidências ou o tipo de pessoa que já estaria apontando o dedo. A história mostra que a maioria das pessoas acredita firmemente que pertence ao primeiro grupo. A história também mostra que, no calor do desespero coletivo, muita gente descobre que pertence ao segundo. A dor coletiva não cria automaticamente solidariedade. Com frequência, ela cria caçada. E o mais perturbador é que as pessoas que caçam raramente sabem que estão caçando. Elas acreditam que estão fazendo justiça. Se esse tipo de análise faz sentido para você, deixa o like, compartilha com alguém que também curte esse tipo de conteúdo e comenta aqui embaixo, na sua opinião, a série acerta mais no terror sobrenatural ou no terror humano? A gente continua essa conversa nos comentários.